Irmãos, o vídeo de hoje é para ajudar as pessoas que ainda não entenderam o que é ser cúmplice, aqueles que vão ser condenados, o porquê. Então, irmãos, eu vou começar em Atos, no capítulo 24, no versículo 14. Porém, confesso-te isto, que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Pai de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança no Pai, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Irmãos, aqui o caminho ao qual Paulo está dizendo que ele servia ao nosso Pai, que chamavam de seita, é aqueles que seguiam o mestre, que é o caminho, a verdade e a vida, porque eles eram chamados os do caminho, tá? E ali ele está falando a respeito da ressurreição. Irmãos, agora, Romanos, capítulo 3, versículo 4. Não, irmãos, é Romanos, o capítulo 3, versículo 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras, não pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Essa lei aqui que ele está falando, irmãos, é a lei de Moisés. Eles serviam a lei do Pai, conforme os profetas ali, quando Paulo, eu li para vocês no versículo anterior, tá? É porventura o Pai somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que o Pai é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A lei que ele está falando aqui, que está confirmada, é os 10 mandamentos, irmãos. Não os 600 preceitos de Moisés. Irmãos, agora o capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino do Pai? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino do Pai. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Messias, o Emanuel, e no Espírito do nosso Pai. Irmãos, aqui quando está falando de bêbados, não é no sentido da embriaguez, tá? É daqueles que estão contaminados com o vinho da Babilônia. Mas também a gente aplica isso, né, irmãos? Que a partir do momento que a gente não está no nosso entendimento, não que não possa beber, irmãos, mas nem tudo é lícito. Não que seja proibido, porque está escrito, né? Que tudo a gente pode fazer, desde que a gente não prejudique ninguém, desde que a gente não ofenda, desde que não passe do respeito, tá, irmãos? Agora, irmãos, Hebreus 6. Porque o Pai não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, as pessoas, irmãos. Levando a palavra, o verdadeiro ensino, guiando até o Messias, o Emanuel, o único pastor. Irmãos, agora o capítulo 3, versículo 17. Porque se for da vontade do Pai, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal, pois também o Messias morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para
conduzir-vos ao Pai, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Irmãos, porque ele ressuscitou. Então ele não está morto e ele não precisa que ninguém tome o seu lugar. Irmãos, agora Apocalipse 18, o versículo 5. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e o Pai se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Quem, irmãos? Agora, irmãos, 17, versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Irmãos, essa Babilônia é a Igreja Católica. E as meretrizes, as filhas, são a protestante. Por quê? A católica, ela saiu do judaísmo, se tornando assim a mãe. O judaísmo é o pai. A mãe é a católica e a protestante são as filhas, ao qual a gente sabe que o judaísmo é o dragão, a católica é a besta e a protestante é Ismael. Irmãos, agora o 18, o versículo 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque o Pai contra ela julgou a vossa causa. Irmãos, agora o 19. Não, irmãos, 18 ainda, 24. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Irmãos, na Igreja Católica a gente vê isso. É como eu falei para vocês, eles usam as imagens dos apóstolos. Eles usam a verdade misturada com a mentira. Então tá na hora de vocês entenderem que o Pai, ele não pediu para ser servido. Quem pediu para ser servido foi o dragão, desde lá do princípio. Quando ele fez, né, a primeira coisa que ele fez foi a Eva desobedecer ao que o Pai pediu. Então a morte entrou por ele. Irmãos, agora o Apocalipse 22, versículo 15. Lá fora estão os cães e os que praticam o espiritismo, e os fornicadores, os assassinos, os idólatras e todo aquele que gosta da mentira e a pratica. Irmãos, idolatria é ficar batendo palma, dando glória. Porque o Pai, ele não é servido por mãos de homens, como está em Atos 17. Irmãos, agora eu vou mostrar para vocês quem é os cães do Apocalipse 22, versículo 15. Isaías 56, a partir do versículo 9. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores, que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então, irmãos, eu estou tentando mostrar para vocês, para que vocês parem de defender a religião, para que vocês sigam o verdadeiro pastor, o Filho do nosso Pai, o Messias, o Emanuel. Isaías 7,14. E o capítulo 9 também fala que ele era um galileu. Ele não era judeu, tá, irmãos? Irmãos, agora, João 19, versículo 7. Eu vou mostrar para vocês quem matou o Filho do nosso Pai e qual lei foi usada. Por isso que eu falo que essa lei não é para ser seguida. Respondeu-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho do Pai. Irmãos, Deuteronômio 18, 20. Aquele que viesse e falasse de outro Deus deveria ser morto. E como, irmãos? Madeiro, na estaca. Porque todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. O nosso Salvador, que morreu por nós, que deu a vida por nós, essa foi a lei ao qual Moisés deixou. Percebam, irmãos, está na hora de acordar e de entender
Os anjos caídos foram jogados aqui. Esse anjo que possuiu o corpo de Moisés, que Moisés serviu, e que várias vezes quando a gente lê nas atitudes de Moisés, a gente vê que esse anjo já possuía ele mesmo em vida. E não é difícil de entender isso, porque é isso que acontece na Umbanda, quando as pessoas servem aos demônios, né? Então, irmãos, entendam o seguinte. Israel, porque ele deu o nome dele para o povo, Israel, esse anjo, que é o diabo, Satanás, de Apocalipse 12, o dragão. Em João 5,45 a gente descobre que é Moisés, o acusador. Esse anjo matou seu próprio irmão. Assassino não entra no reino. Todo aquele que matou, roubou e destruiu não vai entrar no reino do nosso Pai. Então, se as pessoas estão obedecendo aquele Deus do Velho Testamento que prometeu uma terra à base de sangue, ao qual pediu até os primogênitos do povo quando saíram do Egito, vocês estão se tornando cúmplices disso, irmãos, de todo o sangue derramado, desde o sangue do justo Abel, ao qual também vai ser derramado das duas testemunhas, por seguirem aos cães gulosos que nunca se fartam, que eu mostrei para vocês. Isaías 56, a partir do versículo 9. Podem ler o capítulo todo, irmãos, porque não vai mudar nada. O que eu estou lendo está escrito, mas vocês não conhecem porque vocês não leem. Então está na hora de acordar, está na hora de ler, está na hora de buscar entender. Porque o Pai enviou a verdade dele pelo Filho dele. E o Filho dele fez tudo perfeito. E nós, irmãos, a única coisa que a gente pode fazer é seguir o único pastor que deu a vida por nós, mas que ressuscitou. E ele só vai voltar, irmãos, no fim da tribulação. Mas nós estamos chamando vocês para o lugar preparado, para que vocês se limpem as vestes, se purifiquem na palavra, no pão verdadeiro que veio do nosso Pai. E entendam de uma vez por todas, nós todos somos irmãos, ninguém é melhor que ninguém. Nós todos necessitamos um dos outros para poder sobreviver nesse mundo, irmãos. E se nós queremos o reino, não podemos ficar julgando uns aos outros, e sim ajudar, repartir a palavra. Parar de olhar um para o outro como procurando coisas, defeitos. Ajuda. O que tu tem para dar é o amor. Passa o amor para quem precisa. Ajuda aquele que está necessitado. Alimenta aquele que está com fome. Cobre aquele que está nu. Faz a tua parte. Porque o Pai que está vendo, ele vai te recompensar. E esse tesouro que tu vai juntar não é nessa terra, irmão. É no reino. Porque nesse mundo, todos nós estamos aqui sofrendo e lutando cada dia pelo pão. Mas no reino do nosso Pai não vai precisar disso. Porque o Pai, ele é amor. E ele nos cuida e nos serve. Se não fosse ele, irmãos, o que seria de nós aqui nesse mundo ao qual os anjos caídos estão aí? Esse sistema que a gente vive foi criado por eles. Então está na hora de entender o que a gente quer. A gente quer o mundo ou a gente quer o reino, a salvação? A vida em abundância que o Mestre falou. Não desse mundo, mas do reino. Então, eu peço a vocês, irmãos, reflitam no que eu li aqui para vocês, no que eu mostrei. Leiam, busquem. O único pastor que deu a vida e que ressuscitou é o Filho do Pai. Ele veio em carne e sangue. Ele é filho do Pai. Ele não é filho de José, ele não é filho de Davi, ele não tem descendência com assassinos, irmãos. Acordem. Todo aquele que matou, roubou e destruiu não cumpriu a lei do Pai. A lei do Pai, as 10 palavras escritas pelo dedo dele. Lei de Moisés foi a lei deixada para matar o filho do nosso Pai. Então parem de defender assassinos. Parem de se tornar cúmplices das mortes desde Abel. Entendam o que a gente está tentando mostrar para vocês. É a verdade, irmãos. Abram, leiam. Permitam que o Pai entre, que o Pai ajude vocês. Peçam perdão, se arrependam. Porque o Pai é amor. E Ele nos quer como filhos e não como servos.
Quem quer ser servido é o diabo. Acordem. Um forte abraço a todos e eu espero que esse vídeo ajude vocês. Reflitam na palavra. Peçam para o Pai que Ele ajuda vocês, irmãos. Ele enviou a verdade pelo Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Forte abraço, irmãos. Paz.